Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Esse segundo vídeo da aula de hoje, vamos falar sobre as inequações do segundo grau. No primeiro vídeo, foi falado sobre as equações do primeiro grau. Falamos sobre um sistema de inequações, inequações simultâneas, inequação produto e inequação quociente, mostrando exemplo de resolução de cada uma delas. Agora, nós vamos falar sobre as inequações do segundo grau. Vamos falar na teoria e a prática. A resolução ela é semelhante à resolução do primeiro grau, levando-se em consideração que estaremos trabalhando agora com funções do segundo grau. Ao estudar o sinal de uma função quadrática, do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais 6, devemos considerar 6 casos, levando em consideração o sinal do discriminante ou do delta e do coeficiente dominante. Esse estudo do sinal, vou fazer um rápido resumo aqui agora, porém ele foi feito detalhadamente na aula da semana passada, que fala sobre as funções polinomiais do primeiro grau e do segundo grau. Nós temos 3 casos para o discriminante, ou delta. Ele pode ser maior do que zero, ele pode ser igual a zero, ou ele pode ser menor do que zero. Quando ele é maior do que zero, nós temos duas raízes reais e distintas. A parábola, ela corta o eixo x ou intersecta o eixo x em 2 pontos diferentes. Quando o delta ele é igual a zero, as duas raízes possuem o mesmo valor. Então, a parábola ela vai tocar o eixo x em apenas um ponto. E quando o delta ele é menor do que zero, nós não possuímos raízes reais. Então, a parábola ela não vai tocar ou intersectar o eixo x. Quando o a ele é maior do que zero, a gente fala que a parábola ela tem a concavidade para cima. Então, antes da primeira raiz, a função é positiva, entre as duas raízes, a função é negativa, e após a segunda raiz, a função é positiva novamente. Quando o delta é igual a zero, antes da raiz, a função é positiva, e após a raiz, a função continua sendo positiva, sendo no local da raiz, a função nula. Aqui também temos função nula para as duas raízes. Quando a gente tem o delta menor do que zero, a função ela é toda positiva. Em toda a sua extensão, ela é positiva. Quando a gente tem o a menor do que zero, a parábola ela tem a concavidade para baixo. Então, antes da primeira raiz, a função é negativa, entre as duas raízes ela é positiva e após a segunda raiz ela volta a ser negativa. Lembrando que nas raízes a função é nula. Quando delta é igual a zero, antes da raiz a função é negativa, após a raiz a função ela é negativa também. E ela é zero na raiz. Quando o delta é menor do que zero, a função ela é toda negativa, por toda a sua extensão. Então, esse breve estudo do sinal, ele ajuda a gente lá no momento em que a gente for resolver as inequações e precisar desse estudo do sinal ou até da interseção desses valores. As inequações do segundo grau com uma variável, elas podem ser descritas da seguinte forma, lembrando que A, B e C estão pertencentes ao conjunto dos números reais e o A ele tem que ser diferente de zero. A não pode ser igual a zero. Então, ax ao quadrado mais bx mais c maior do que zero, ax ao quadrado mais bx mais c maior ou igual a zero, ax ao quadrado mais bx mais c menor do que zero e ax ao quadrado mais bx mais c menor ou igual a zero. Um sistema de equações do segundo grau. Para resolver esse sistema de inequações na variável x, significa que vamos determinar valores de x que satisfaçam simultaneamente todas as inequações que compõem o sistema. Assim como fizemos para o sistema do primeiro grau, no sistema de inequações do segundo grau, nós vamos resolver cada inequação separadamente e fazer a interseção do resultado.
Inequações simultâneas do segundo grau. Então, inequações simultâneas são sentenças matemáticas abertas com mais de uma desigualdade, semelhante à do primeiro grau, só que agora cada termo possui equações do segundo grau. Então, para resolvê-la, basta decompor essa equação simultânea em inequações com apenas uma desigualdade. Com essas novas inequações, a gente obtém um sistema de equações e, com isso, nós resolvemos esse sistema da seguinte forma. Resolvemos cada equação separadamente e depois a gente faz a interseção do resultado, assim como foi feito no sistema de inequações simultâneas do primeiro grau. Inequação produto. A inequação produto é toda inequação cujo primeiro membro é composto de um produto de duas ou mais funções. Numa inequação produto do segundo grau, pelo menos um dos fatores desse produto é uma função polinomial do segundo grau. Não necessariamente todos os fatores são, mas pelo menos um tem que ser. E os outros fatores, eles devem ser do primeiro grau. Então, um fator do segundo e os outros do primeiro, ou todos do segundo grau. Para resolver essa inequação produto, a gente faz o estudo do sinal de cada um dos termos separadamente e depois a gente faz o produto dos sinais, assim como foi feito na inequação produto do primeiro grau. Inequação quociente é toda inequação que possui um membro composto de um quociente de duas ou mais funções. Na inequação quociente do segundo grau, o numerador e ou o denominador desse quociente deve ser função polinomial do segundo grau. Não precisa ser os dois termos, mas pode sim ser os dois termos, tanto o numerador quanto o denominador. Para a gente resolver esse sistema, nós vamos fazer o estudo do sinal do numerador e do denominador e depois resolver o quociente desses sinais. Lembrando que sempre o denominador ele não pode ter resultado igual a zero. Então, para resolver tanto o sistema de inequações quanto inequações simultâneas, inequação produto e inequação quociente, a gente pode resolver da mesma forma que foi passado no vídeo anterior, que foi o vídeo de inequações do primeiro grau. Aqui eu finalizo o resumo da nossa aula de hoje, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento ou dúvida. Muito obrigada!